Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, falta pouquinho pra gente atingir 60 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, certo? Peço que me sigam também lá no Instagram, @John do Timão, pra quem tava me acompanhando lá, todas as atualizações sobre a partida de ontem, sobre a demissão do Silvinho, finalmente, rapaziada, finalmente, tá? A frase do dia é: há males que vem para o bem, tá? Corinthians perdeu o clássico, mas o Silvinho foi demitido. Então, essa é a reflexão de hoje, vou trazer bastante novidades aí pra vocês. E é isso, rapaziada, vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians. Bom, já até falei aí no começo, né, que o Corinthians perdeu para a equipe do Santos, o clássico de ontem, 2-1 de virada, tá? 2-1 de virada. O Corinthians saiu na frente com um gol do Jô na segunda etapa, tá? A nossa escalação, o Matheus Donelli foi o goleiro. Havia essa dúvida, pô, será que ele vai colocar o Ivan? Será que ele mantém o Matheus Donelli? O Matheus Donelli entrou. João Vitor retornou aí, né, porque tava com um problema no pé, tinha tomado um pisão. Lucas Piton também retornou. Renato Augusto, tá? Entre outras mudanças, o Gabriel Pereira novamente de ponta direita. Então assim, o Gabriel Pereira joga de meio campo, depois volta pra ponta direita. É difícil de entender, tá? Mas assim, eu vou poupar algumas críticas, porque o Silvinho foi demitido, então não tem, vamos ver o que ele vai melhorar para a próxima partida. Não, agora a nossa expectativa é outra, vira a chave, tá? A gente faz algumas críticas mais pontuais a jogadores, tá? Como por exemplo o João Vitor ontem, que em 4 minutos foi muito mal, tá? Errou nos 2 gols, cometeu o pênalti e no primeiro gol também ele errou. O Roger Guedes, por exemplo, meu Deus do céu, tá difícil, viu? Tá difícil, tem uma bola que é ajeitada pra ele na frente da área lá, que ele isola e não sai. Patina. Bom, e a nossa equipe começou o primeiro tempo até que pressionando um pouco o Santos, tá? Pressionando, tivemos algumas oportunidades, um lance do Fagner, temos algumas outras chances aí. Na segunda etapa, o Silvinho já volta com o Jô, tá? Já no intervalo. É uma mudança positiva, tá? Porque ele tava queimando o Mantuan jogando de centroavante. O Mantuan não é centroavante. A gente chegou a pedir no ano passado pra testar, porque tava rodando todo mundo de centroavante. Testa também pra ver, tá? Mas já vimos, o Mantuan não é centroavante. Tanto que chega um momento do jogo, ele joga o Roger de referência e abre o Mantuan, tá? Tentando alguma melhoria no ataque. Mas o time, a jogada é do Fagner pro João, do João pro Gil, do Gil pro Piton, Piton no Roger. Roger devolve no Gil, que devolve no João, que dá no Fagner e dá no Gabriel Pereira. Ele devolve, vai rodando, assim, U, tá? Movimento de U. E não vai pra frente, não ataca, não progride, não evolui, tá? A gente faz um gol numa jogada pelo lado direito, tá? O Jô faz um pivô, o Fagner cruza, Juliano ajeita pra ele dá um bago no gol, tá? Um chute muito forte. Na sequência a gente tem algumas chances de ampliar o placar, tá? E aí tem um apagão no Corinthians. A gente toma um primeiro gol do Marcos Leonardo, tá? Um rebote de escanteio, o time do Corinthians não dá o chutão, não consegue progredir. Um erro ali, se eu não me engano, entre Juliano e Renato Augusto. Bola sobra do lado esquerdo para a equipe do Santos. Marcos Leonardo invade a área, ninguém dá o combate, tá? Ele dribla e faz o gol tranquilo. Na sequência temos uma bola da esquerda para a direita, tá? Uma infiltração da equipe do Santos. João Vitor vem na cobertura e faz o pênalti, tá? Eu não vi o replay ainda, tá? Só vi ao vivo. Fiquei com a sensação de que foi falta, mas é complicado, né, rapaziada? Pra mim, fiquei com essa sensação que foi falta, tá? Preciso ver o replay. Na hora, os jogadores do Corinthians reclamaram muito, o árbitro nem foi ver o VAR. Marcos Leonardo bateu,
fez aí o segundo gol e a virada do Santos. E aí o Corinthians vai pro sufoco. O Corinthians toma o segundo gol, vem Paulinho, certo? 35 do segundo. Aí é sufoco. A gente tem uma outra oportunidade, tá? Tem até uma finalização ali que o Corinthians rouba a bola no ataque. A bola vai no Jô, ele ajeita pro Paulinho, o Paulinho finaliza no canto. E na hora que ele finaliza, ele toma um carrinho já dentro da área, tá? Já em cima da linha. Bola sai pro escanteio. E aí, uma coisa que eu queria perguntar é que agora o Silvinho já saiu, né? É complicado. Por qual motivo não tá definido o batedor de escanteio do Corinthians? O Fagner bate, o Roger bate, o Gabriel Pereira bate, o Mosquito bate. Quem mais que bateu escanteio? Acho que o Adson. Não lembro. Ou o Renato Augusto. Sai o escanteio, eu acho que os caras tiram Joaquim Paul. Então vai você lá bater o escanteio. E todos horríveis. Todos. Horríveis. Pô, um time que não sabe bater um escanteio, cara. Não é possível que o cara não chegue e fale, ó, você é o batedor de escanteio oficial, tá? Pelo menos de um lado. Ó, de um lado é fulano, do outro lado é ciclano, tá? Acabou o treino. Filho, vai lá treinar escanteio, que tá ruim. Não tem isso. Não tem. Não evolui a jogada de escanteio, que é uma coisa básica. Básica do futebol. Básica, tá? No primeiro tempo ainda tivemos uma chance do Renato Augusto no travessão, tá? Que eu tinha esquecido. E, cara, pô, não tem evolução. É um time que roda a bola, tá? Como eu já falei, tá até algo que a gente já fala há muito tempo. Não tem evolução. O time do Corinthians é jogada individual. O Santos estava vencendo o jogo e estava tirando o Corinthians lá em cima, tá? Marcando pressão. Não vai sair a bola com os zagueiros, vai quebrar. O Santos com 4 caras lá marcando em cima, vai quebrar a bola, vai rifar. Pô, a gente vê um Santos no primeiro tempo e totalmente diferente no segundo, porque é treinador, o cara faz a leitura de jogo. Diferentemente do Corinthians, tá? Diferentemente do Corinthians. Bom, era basicamente isso que eu tinha pra falar da partida de ontem, tá? Não queria, mas acabei me estendendo. E ao fim da partida, o Corinthians demitiu o Silvinho. Vou falar aí mais pra frente sobre essa situação. Quero saber a opinião de vocês sobre a partida de ontem, uma análise, o que vocês acharam aí do desempenho da equipe e o que fica aí de saldo para a sequência do campeonato. Bom, outra novidade importante é que a CBF divulgou a tabela dos jogos do Brasileirão, tá? Então, a competição começa dia 9 de abril e acaba dia 13 de novembro, tá? Terminando mais cedo aí por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa dia 21 de novembro. Então aí, uma semana antes, mais ou menos, já acaba o Campeonato Brasileiro. O Corinthians na primeira rodada pega o Botafogo fora de casa, tá? Rodada aí do dia 9, 10 e 11, tá? Do final de semana. E aí temos a sequência, Corinthians e Avaí depois. Já temos um clássico na terceira rodada contra o Palmeiras fora de casa. Depois a gente pega o Fortaleza, Red Bull Bragantino. Então, para quem quiser, tem a tabela completa aí em todos os sites. No próprio site da CBF também, para quem quiser saber a sequência de jogos do Corinthians no Brasileirão, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Criciúma anunciou a contratação do Rafael Bilu, tá? Que é cria da base do Corinthians. Desde o início da pré-temporada ele já estava treinando lá no Criciúma, tá? E aí ele rescindiu o contrato com o Corinthians, porque o Corinthians não tem mais equipe sub-23. E aí chegou num acordo com o atleta, falou, ó, pode seguir seu futuro aí na equipe do Criciúma. Aqui no Corinthians não tem espaço, você não evoluiu para subir para a equipe principal e não temos mais o Sub-23. Então, boa sorte, tá? Desejo aí uma sequência muito positiva de carreira para o Rafael Bilu. Vai jogar aí a Série B do Brasileirão pelo Criciúma, além do estadual, Copa do Brasil, entre outros, tá? Só essa atualização aí para vocês. Outra atualização para mim muito positiva é do avanço da negociação entre o Gabriel, tá, o volante Gabriel, e o Internacional.
O Cruzeiro estava interessado, o Santos estava interessado e o Inter principalmente. O Inter nos últimos dias, tá, nas últimas horas, evoluiu nessa negociação com o Gabriel, por quê? Ofereceu 3 anos de contrato, tá? O Gabriel atualmente ganha 500 mil reais no Corinthians. A proposta do Inter é um salário de 300 mil. Pô, John, e a negociação evoluiu dessa forma? Sim, porque o Inter ofereceu 3 anos de contrato. Entendeu? A estabilidade que o Gabriel quer. Ele vai ter a tranquilidade de, 2022, 2023 e 2024 ele tem contrato. Entendeu? Tá tranquilo. Por isso que evoluiu essa negociação. E aí pra mim, numa quinta-feira, 3 de fevereiro, o Corinthians demitir o Silvinho e vender o Gabriel, é de uma alegria inenarrável, tá? Consigo nem mensurar o tamanho da minha alegria. Caso se concretize, tá? Caso se concretize essa negociação do Inter com o Gabriel. John, mas não evoluiu? Evoluiu e muito, tá? Evoluiu e muito. O Gabriel tá praticamente acertado com o Inter, mas tem uma ressalva importante. Essa demissão do Silvinho pode mudar tudo, tá? É a informação que a gente tem aí nesse sentido, que o Gabriel está de saída, mas com a chegada de um novo treinador, se ele chegar e falar, eu quero contar com o Gabriel, aí pode ser que o Corinthians fale, não, vamos manter o Gabriel, Inter, obrigado pelo interesse e tudo mais, mas mudamos aqui, o nosso planejamento. A gente não iria utilizar o jogador, agora vamos, tá? A negociação seria no seguinte, o Corinthians rescindiria o contrato com o Gabriel, sem multa, sem nada, e ele iria de graça pro Inter. Mas não vai cobrar nada, não vai... Rapaziada, é coisa do futebol. O Corinthians trouxe aí diversos jogadores de graça, que rescindiram o contrato, porque o Gabriel não tava no planejamento da diretoria, tá? Não tá. Mas vai vender de graça? É melhor você perder o Gabriel de graça ou manter um jogador que você não vai utilizar até o fim do ano pagando 500 mil por mês. Num ano são 6 milhões de reais. Então, na prática, você tá ganhando 6 milhões, tá? Pra mim, eu vejo dessa forma, sou totalmente a favor dessa negociação. Por mim, o Gabriel já fechava com o Internacional hoje, tá? Então, só para deixar isso sintetizado, a negociação tá muito avançada, o Gabriel topa esse modelo de negociação, vai abaixar o salário para ter 3 anos de contrato, o Inter fez a proposta, o Corinthians gostou, o que pode melar essa negociação é a chegada do novo treinador que peça a permanência do Gabriel. E aí, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora vou passar a notícia, cara. Agora vou passar a notícia que eu queria falar, cara. Fazia muito tempo, tá? Muito tempo. Desde, sei lá, desde que ele foi anunciado, que eu queria trazer essa notícia, e agora eu posso, tá? É oficial, eu posso. O Corinthians demitiu o técnico Silvinho, tá? Silvinho não é mais o treinador do Corinthians após essa derrota aí pro Santos. Ele nem chegou a descer pro vestiário, já foi para uma reunião com a diretoria e foi demitido, tá? E foi demitido. E aí eu queria saber realmente, de verdade mesmo, quem poderia prever isso? Quem? Será que alguém teve essa visão? Silvinho não é treinador pro Corinthians. O Silvinho não se sustenta em 2022. Não tem evolução nesse time. Vai bancar o Silvinho, vai demitir no meio da temporada. Não demitiu nem no meio, começo, 3 jogos. Aí eu te pergunto, qual o planejamento de uma diretoria que demite um treinador com 3 jogos no início de uma temporada? Qual? Será que eles não viram no fim do ano passado?
Será que eles não viram no fim do ano passado? É difícil? Será mesmo? Sabe a sensação que eu tenho? Que o Duílio meio que queria imitar o André Sanches em 2011, quando ele bancou o Tite. Vocês lembram? Torcida pedindo a saída do Tite, o Andrés veio, o Tite permanece. Só que a equipe do Tite, a gente via uma evolução. É diferente, cara. Ou o Silvinho ficou 8 meses e o time que jogou ontem contra o Santos, se você pegar, sei lá, na 5ª partida, 10ª partida do Silvinho, é a mesma coisa. Não tem nada de diferente. Não tem evolução. Tá? O Silvinho ignorou quem manda no clube, que é a torcida. Tá? Ele simplesmente ignorou na questão aí, principalmente das coletivas de imprensa. Meu Deus do céu, era piada. Era piada com o torcedor, tá? Piada. Pô, eu tenho tantas críticas. Tanto pro Silvinho, que agora já não é mais nosso treinador, quanto pra diretoria. Pô, por que não demitiu o cara no final do Brasileirão? Traz um novo treinador, o cara já avalia o elenco. Pô, eu preciso de tal jogador pra tal posição, esse daqui eu indico e tal. Agora o treinador vai pegar um time montado pelo Silvinho, tá? Pô, o time é ruim? Não. Mas algumas opções o cara poderia já ter indicado, da forma que ele queria. Uma pré-temporada, 2 semanas de trabalho pro time se adaptar, já entender as ideias dele. Agora não, ele vai assumir. Por exemplo, se assume antes do jogo contra o Ituano, que eu acho muito difícil, tá? Muito difícil. Já tem jogo na outra quarta. É quarta e domingo. Pra assimilar a ideia, pra ir fazendo essa transição, demora, tá? E agora a gente vai ter que ser paciente com essa burrice da diretoria. Eu não vejo de outra forma. É uma burrice. Todo mundo avisou. Tá? Não adianta falar, mas não, era um trabalho bom, aí de repente... Não tinha isso. Não, nunca existiu evolução ou trabalho bom. Tá? Nunca existiu. Uma coisa que eu tinha esquecido, ó, esse copo aqui eu vou guardar com muito carinho, tá? A luz vai refletir, mas tá aqui, ó, o logo do Paulistão. Corinthians versus Santos, 3ª rodada, tá? Corinthians... Aí tá escrito aqui, ó, juntos com o Timão em 2022, e aqui o selinho, tá, que é produto oficial do Corinthians, não vou mostrar direto, porque senão a luz rouba. Mas aqui, ó, selinho oficial do Corinthians, tá? Corinthians versus Santos, eu estava lá ontem, esse copo aqui vou guardar, que é o da demissão do Silvinho. Enfim, rapaziada, e aí o Duílio vem de madrugada já, falou que se reuniu... com a diretoria e com o Silvinho, entenderam ser o momento de interromper o trabalho com o treinador e corrigir a rota. Com 3 rodadas já tem que corrigir a rota, é o que eu falo. Erro de planejamento, tá? Erro de planejamento. Agradeceu a dedicação do Silvinho e tal, aquela conversa que a gente já sabe, e falou que vão se reunir hoje para definir quais serão os próximos passos. O que temos de cenário para hoje, tá? Jorge Jesus é considerado caro pela direção, tá? Os valores de salário dele e da comissão dão em torno aí de 2,5 milhões por mês, tá? É um valor alto, mas é um nome muito bem considerado pela diretoria, tá? Pô, John, a patrocinadora não poderia ajudar nesse sentido? Não sei, tá? Não sei. A preferência era bancar a contratação de um jogador. Pode ser que a diretoria, chegando na patrocinadora, na Taunza, falando, ó, a gente precisa que vocês banquem um treinador, tá? Prioridade agora. Pode ser que mude alguma coisa. Mas, a princípio, a prioridade é por um jogador da patrocinadora, tá? Outros nomes aí considerados... É o Renato Gaúcho, por exemplo, só que a diretoria, a princípio, não deve fazer oferta por ele, tá? Pela recusa no ano passado, certo? Alguns membros da diretoria chegaram a falar, o mundo dá voltas, então hoje o Renato tá sem clube, o Corinthians procurando um treinador, ele não deve procurar o Renato, Diego Aguirre também o Corinthians não deve procurar, Mano Menezes tá fora de pauta, e aí eu agradeço, tá? Agradeço de coração. E são esses nomes aí que estão sendo ventilados. Pro jogo de domingo, provavelmente Fernando Lázaro deve comandar a equipe, tá?
Deve ser essa aí a escolha. Então assim, a gente tem diversos nomes. O Craque Neto, por exemplo, sugeriu Odair Hellmann. Pra mim é um nome interessante, mas não é prioridade, tá? Não acho que seja o momento. Maurício Barbieri e o Vojvoda. Maurício Barbieri, treinador do Bragantino. Pra mim, excelente nome. Excelente. Final da Sul-Americana. Fez uma campanha muito boa no Brasileirão, tá? O Vojvoda com um trabalho excelente no Fortaleza. Esses dois nomes, pra mim, eu faria um esforço enorme pra trazer. Tá? Um esforço enorme. Outra coisa que o Neto falou, que eu até esqueci de falar na análise. O Carille deu um baile no Silvinho, no segundo tempo. Deu um baile, tá? O Corinthians foi melhor na primeira etapa, o Carille viu algumas oportunidades, mexeu no time do Santos e deu um baile. Pronto, simples, tá? E por fim, uma informação importantíssima sobre o Jorge Jesus é a questão salarial, que hoje ele recebe em torno de 3 milhões de reais por mês do Benfica. Pô, mas ele não tá livre no mercado? Tá, mas o Benfica continua pagando o salário dele até junho de 2022, que é quando ele tinha contrato. Tá? Caso o Jorge Jesus seja contratado por alguma equipe, o Benfica para de pagar. Tá? É a cláusula que tem. Então, por isso que a oferta salarial do Corinthians tem que ser alta. Entendeu? Não dá pra chegar e falar, ó, seu salário vai ser 1 milhão com o cara ganhando 3 atualmente. Entendeu? Por isso que já existe aí essa conversa de 2,5 milhões a 2 milhões aí de salário do Jorge e da comissão, tá? Então, a gente segue essa busca aí. No momento, não tem nada, tá? Não adianta, o Jorge Jesus vai fechar, Não, ainda não. O Corinthians está avaliando todos os nomes para aí sim abrir negociação para tentar contratar. Vou atualizando vocês aqui, tá? A gente vai seguindo aí nessa toada e quero saber qual é o nome preferido de vocês, tá? Pra mim, dentro da nossa realidade, Maurício Barbieri e Vojvoda, mas o Jorge Jesus pra mim também é um bom nome, tá? É um bom nome, tem essa questão salarial. Dentro da nossa realidade, com salário mais em conta, Maurício Barbieri e Vojvoda, certo? Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!